Olá, meu nome é Marlon José do Carmo, sou aluno do curso de Licenciatura em Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora e faço parte do Polo de Cataguases. Este trabalho ele tem como nome as perspectivas para a educação no futuro e faz parte dos requisitos para aprovação da disciplina de Estado, Sociedade e Educação. Disciplina essa ministrada pelo professor Reinaldo Lima, assessorado pela tutora Eliane Castro. Essa apresentação ela está estruturada da seguinte forma: a forma como esse vídeo vai ser apresentado. Nós vamos falar um pouco sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação na educação. Nós vamos falar do atual problema do professor versus as tecnologias de informação e comunicação. Vamos falar da necessidade da utilização das TICs pelo docente, os benefícios que trazem da utilização dessa tecnologia, alguns exemplos de sucesso no Brasil, algumas conclusões e as bibliografias que foram utilizadas para a realização deste trabalho. Pois bem, a educação no futuro não dá para desmembrá-la daquilo que nós conhecemos como tecnologia de informação e comunicação. Cada vez mais nós vemos que o conhecimento ele vem sendo depositado nas nuvens. Vem surgindo um conceito que é dado pelo famoso educador indiano Mitra, em que todo conhecimento ele se encontra nas nuvens e ele tem se dado de forma não linear e basta colocar o sujeito da educação, educando, em contato com esse universo na nuvem e o conhecimento ele passa a acontecer. Pois bem, para verificar como a educação ela se dará no futuro, é interessante nós observarmos a educação do ponto de vista antigo, ou do paradigma antigo, e a educação do paradigma moderno. A educação no paradigma antigo, o professor ele tinha como competência exposição de conteúdos. Ele chegava na frente do quadro, ele expunha os conteúdos, e essa era a atitude do professor dentro de sala de aula. Entretanto, a educação nos nossos dias, partindo aí da primeira versão da LDB, nós temos a educação como aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver juntos e aprender a conhecer. Ou seja, o aluno ele tem que saber fazer algo com aquilo que ele aprendeu, ele tem que aprender a ser na sociedade, de acordo com a educação que ele recebeu. Ele tem que saber compartilhar o conhecimento, essa competência de aprender a conviver junto, ela é cada vez mais necessária, já que hoje nós temos um mundo em que o mundo ele é colaborativo em termos de conhecimento. E as pessoas têm que aprender a conhecer, ou seja, o conhecimento como ele muda no dia a dia, as tecnologias elas vão mudando, avançando, consequentemente, aprender a conhecer ou essa habilidade de adquirir conhecimentos novos sem a necessidade da educação formal, ela se torna cada vez mais importante dentro do paradigma da educação moderna. Muito bem, hoje há um ciclo vicioso entre ciência, tecnologia e sociedade, porque a sociedade ela faz ciência, a ciência aplicada ela gera uma tecnologia, essa tecnologia tem impacto sobre a sociedade. E esse ciclo vicioso leva a um crescimento cada vez maior da ciência e tecnologia e a velocidade que a mesma ocorre. Com isso, nós temos um grande universo que é o aparato tecnológico, um universo bem menor que é a computação, a informática que é a informação, a computação voltada para a informação. E dentro desse aspecto, isso faz com que a velocidade aumente em termos daquilo que nós chamamos de conhecimento. Portanto, se hoje você tem um aluno que tem um celular, um dispositivo móvel, ele está conectado a essa situação de mundo, de aparato tecnológico, de informática e computação,
professores têm que estar preparados para essa nova realidade. Podemos fazer até uma comparação, né, com o professor, ele era na década de 70, o que ele tinha à disposição, o que o aluno tinha à disposição, e o que o aluno tem à disposição dele hoje. Segundo o autor desse artigo, Silva, em 2012, essa figura é fonte desse artigo, na década de 70 os alunos tinham como opção o rádio, revista, disco, caneta e papel, telefone, cinema e livros. Hoje nós temos uma infinidade de plataformas em que o conhecimento ele pode ser acessado. Nós temos o iPhone, a videoconferência. É interessante nós observarmos que alguns professores eles tratam esse aparato moderno como inimigo. E na verdade não é bem assim como perspectiva futura de educação. É porque nós estamos ainda voltado com um processo de educação bastante enraizado nas técnicas convencionais de exposição de aula, ao passo que nós temos também, por outro lado, uma grande oportunidade de utilizar esses equipamentos que utilizam TICs ao nosso favor para que o conhecimento lhe flua de uma maneira muito melhor, de uma maneira mais adequada. Nós vemos até uma tentativa do governo de resolver essa questão de defasagem, que o governo e a sociedade geral ela está vendo que a escola não está preparada. Então houve alguns incentivos em termos de... O governo trouxe aí, ele distribuiu um tablet educacional para todos os professores, alguns governos estaduais, por exemplo, o governo de Pernambuco também. Mas a realidade é que é muito difícil achar um professor que realmente acesse aquilo que está disponível, os dados que estão disponíveis para complementar a aula dele, como os objetos, repositórios de objetos de aprendizagem. E nós vemos que não adianta simplesmente, nesse paradigma de perspectiva de futuro de educação, simplesmente distribuir a tecnologia, mas tem que mostrar como usar e como isso é benefício para o processo de ensino-aprendizagem. Alguns trabalhos, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do uso do tablet pelo docente. Augusto Silva, em 2012, na sua pesquisa, ele aponta que o uso do tablet pelo docente, nessa perspectiva de educação moderna, aumenta em 25% o rendimento do aluno. Possibilita entretenimento, quase intermináveis. Poderíamos, por exemplo, utilizar uma rede social para discutir um assunto de sala de aula. Possibilidade de incluir simulações de repositórios de objetos de aprendizagem. A aula que antes era expositiva pode se tornar interativa, dialogada, inclusiva. Ou seja, o tablet e o celular que antes eram inimigos, eles podem virar amigos do professor. O professor apenas vai se tornar mediador, porque ele detém ainda o conhecimento. A utilização disso estimula aqueles 4 pilares da educação, da primeira versão da LDB de 1996. E a gente propõe até um uso mais eficiente das redes sociais, blogs, que muitas vezes têm sido utilizados de forma inadequada. Temos alguns exemplos no Brasil de alguns colégios particulares que apresentam o uso de dispositivos que utilizam TICs e que isso surtiram efeito. Por exemplo, o Colégio Metodista Americano utiliza o tablet para ensino de língua portuguesa, literatura, e o artigo proposto por Silva ele mostra realmente que houve uma melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Um grande exemplo, embora não tenha visto isso no estado de Minas Gerais, mas no estado de São Paulo, nós temos vários professores que têm já aplicado a utilização do software GeoGebra, que é para ensino de geometria e matemática. Oliveira aponta isso no artigo dele como também um grande benefício, somente na área da matemática, que nós precisamos aproximar o aluno do concreto e abstrato. O abstrato ele tem que ser aproximado do concreto, e o aluno aqui nesse software ele vê o plano cartesiano, o que acontece com a figura geométrica, o que acontece se aumentar um lado do triângulo,
Isso auxilia na resolução de certos exercícios que antes ele tinha dificuldade de visualizar. Então, também nessa perspectiva de educação moderna, isso aqui é um exemplo que poderia ser utilizado. Eu trabalho em uma escola pública onde professores de matemática nunca ouviram falar dessa ferramenta, infelizmente. E também a educação futura, ela é inclusiva. Temos exemplos aí apontados por Lima e Watcher, artigo que eles produziram em 2013, e que as tecnologias elas podem ser assistivas. Pessoas que são deficientes visuais podem utilizar o tablet e um teclado para poder assistir às suas aulas, tendo ali o retorno de suas tarefas. Muito bem, apresentamos neste trabalho a necessidade da inserção das TICs mediante uma perspectiva futura, porque a educação, da forma como ela é tratada hoje, ela já não é mais adequada com o aparato tecnológico que nós temos. Então, uma das formas, né, de alcançar os objetivos da educação dentro desse paradigma de perspectiva futura, desse paradigma moderno, é justamente fomentar no professor essas competências, habilidades, o uso de ferramentas tecnológicas. Não basta apenas entregar o equipamento, tem que haver treinamento e educação continuada. Apresentei aqui alguns exemplos de sucesso no uso dessas tecnologias de informação e como elas fizeram para tornar a aula melhor e mais inclusiva. E espero que com esse vídeo alguns professores possam ser incentivados a utilizarem essas tecnologias de informação e comunicação que estão ao seu dispor. Aqui tem algumas bibliografias que foram utilizadas para fazer esse vídeo. E no mais, qualquer dúvida, entre em contato com o e-mail marlon.075023d@uab.ufjf.br. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo.